Agora, a aulinha de discussão de sistemas lineares, tá? Nas outras aulinhas, nas aulinhas anteriores, né? As duas aulinhas de sistemas 2x2 e as duas aulinhas de sistemas 3x3, nós aprendemos a resolver os sistemas, né? Agora não. Agora nós vamos aprender as possíveis classificações e as discussões de sistemas lineares, beleza? Então vamos lá, sem enrolação, rapidinho para você aprender, tá? Ó, presta atenção, são 3 frases que vão te auxiliar para você gravar a técnica e a teoria. Bem bonitinho? Vamos lá então. Primeira frase, só pode haver um Deus. Só pode haver um Deus. Segunda frase, seu poder é infinito. Terceira frase, algo diferente seria impossível. Grava essas 3 frases, hein? Só pode haver um Deus, seu poder é infinito, algo diferente seria impossível. Ah, professor, por que eu tenho que gravar essas 3 frases? Justamente porque aqui aparecem as 3 classificações possíveis de um sistema linear. Só pode haver um Deus. Aqui, ó. SPD. Essa é a primeira classificação possível para um sistema linear. O sistema linear pode ser SPD. Ô professor, o que quer dizer SPD? Sistema possível e determinado. Quer anotar isso no teu caderno? É legal. Sistema possível e determinado. Tá? Olha aqui o que aparece. Seu poder é infinito. Olha só. SPI. Seu poder é infinito. SPI. Daqui. A segunda classificação possível para um sistema linear. Sistema SPI. Sistema possível e indeterminado. Ok? Sistema possível e indeterminado. Algo diferente seria impossível. Está aqui a terceira classificação. SI. Né? SI. Sistema impossível. Beleza? Olha só que legal, né? As aulinhas anteriores, todos os sistemas que a gente resolveu eram do tipo SPD. Sistemas possíveis e determinados. Todos eles. Né? Então a gente conseguia resolver numa boa. Tá? Agora a gente vai aprender que além desses sistemas aqui, tem outros 2 tipos. Né? O SPI, que é o possível e indeterminado, e o SI, que é o sistema impossível. Aí olha só, você tem que assistir aquelas aulinhas para aprender bem a regra de Cramer. Eu necessito da regra de Cramer aqui, para poder ensinar isso aqui para você. A base da resolução das questões vai ser pela regra de Cramer, tá? Então tem que assistir as aulinhas anteriores e aprender a resolver sistema pelo Cramer, beleza? Então vamos lá. Aí é o seguinte, só pode haver um Deus. Só pode haver um Deus. Isso quer dizer que o sistema SPD tem uma solução apenas. Ó, uma solução. Aqui, ó, uma solução. Beleza? Seu poder é infinito. Infinito. O SPI tem infinitas soluções. Ó, infinitas soluções. Não tem só uma, tem infinitas soluções. Algo diferente seria impossível. O nome já fala tudo, né? Sistema impossível. O sistema impossível não possui solução. Ó, ele não tem nenhuma solução, ok? Então, o sistema, se for SPD, vai ter uma solução apenas. E quando eu falo uma solução de um sistema, olha só, você tem que entender o seguinte, a gente, por exemplo, quando resolve um sistema 2x2 e encontra o valor do x e o valor do y, x igual a 2, y igual a 7, por exemplo, dá aquele parzinho 2 e 7, né? Lembra que a gente marcava dentro do par de chaves bonitinho. Então, o parzinho 2 e 7 é a solução, tá? O x2 e o y7 não são 2 soluções. Não, o x2 e o y igual a 7 é uma solução, é o parzinho que resolve o sistema, tá? Então, quando um sistema é SPD, ele tem apenas uma solução. Quando o sistema é SPI, ele tem infinitas soluções. E quando o sistema é impossível, ele não tem nenhuma solução, ok? Aí você vai dizer, tá, e daí? O que tem a ver o Cramer com essa história? Tudo, tudo. Porque o Cramer vai nos auxiliar muito para a gente descobrir qual é a classificação do sistema, tá? Olha só, lembra do delta? Aquele primeiro determinantezinho que a gente fazia com os coeficientes? Então, olha só.
Se o delta for diferente de zero, pode ser qualquer valor, desde que não seja zero. Qualquer número que seja diferente de zero, o sistema é SPD. Tem solução única, uma única solução. Se o delta for zero, olha aqui, ó, se o delta for zero, eu tenho duas opções. Ele pode ser SPI, ou seja, possuir infinitas soluções, ou ele pode ser impossível, ou seja, não ter nenhuma solução. Ah, como é que eu vou saber, professor? Aí vem os outros, o ΔX, o ΔY, o ΔZ, se for um 3x3, e assim por diante. Lembra? O ΔX, o ΔY e tal? Então, se esses carinhas, se todos os outros, e todos os outros, ΔX, ΔY, tal, forem iguais a zero, tudo zero, o delta zero e todos os outros zero, aí ele vai ser um sistema SPI. Ele vai ter infinitas soluções. E se o delta for zero e pelo menos um dos outros, um já chega, qualquer um deles, certo? Ou todos, não importa. Então, se pelo menos um dos outros for diferente de zero, aí nós vamos ter um sistema impossível, um sistema que não admite solução, joia? Então o sistema pode ter solução única, isso ocorre quando o delta é diferente de zero, pode ter infinitas soluções, isso ocorre quando o delta é zero e todos os outros são iguais a zero, e ele pode ser impossível quando o delta é zero e pelo menos um dos outros é diferente de zero, tá? Agora nós já vamos ver questões de vestibular para aplicar essa ideia que a gente viu aqui, tá? Então olha só, o sistema de equações 5x mais 4y mais 2 igual a zero, 3x menos 4y menos 18 igual a zero possui nenhuma solução, uma solução, duas soluções, três soluções, infinitas soluções. Pois é, aqui duas soluções e três está errado, né? A gente já sabe, né? Ou ele possui uma só, quando ele é SPD, ou ele não possui nenhuma, quando ele é impossível, SI, ou ele possui infinitas, quando ele é SPI, tá? Então, é uma dessas três, ou é nenhuma, ou é uma, ou é infinitas, certo? Eu preciso classificar ele aqui. Bom, tem uma coisinha que está errada aqui, esse mais 2 e esse menos 18 são os termos independentes, são os números, eles tinham que estar do lado de lado igual, tá? Então, se o sistema não tiver arrumado, na ordem bonitinha, a gente tem que fazer isso primeiro, tá? Então, lá, ó, 5x mais 4y, joga o 2 para lá, vai menos 2. E a outra, 3x menos 4y, joga o menos 18 para lá, vai lá 18. Na verdade, eu até poderia resolver o sistema. Esse sistema eu consigo resolver. A gente aprendeu a resolver na aulinha de sistemas 2x2, né? Você ia conseguir numa boa achar a solução dele. Bom, mas a ideia é discutir. Então vamos fazer o Kramerzinho, né? Ó, o determinantezinho delta. Como é que é? 5, 3, né? Os coeficientes. 4 e menos 4. Você tem que assistir as outras aulas primeiro, hein? Tá? Então a gente vai fazer esse determinantezinho. Diagonal principal menos a secundária, né? Como é que fica o nosso delta? 5 vezes menos 4 menos 3 vezes 4, certo? Então vamos lá. Delta é igual a 5 vezes menos 4 dá menos 20. 3 vezes 4 é 12. Com esse menos, aí ó, delta menos 32. Volta na aulinha e assiste a explicação, aonde eu digo que quando delta é diferente de zero, o sistema é SPD. O que quer dizer SPD? Possível e determinado. Quantas soluções ele tem? Uma única solução. Então, a alternativa correta é a alternativa B, que fala que ele tem uma solução. Só uma dica para você. Se você for resolver esse sistema, você vai achar a resposta 2 para o x e menos 3 para o y. Então você consegue resolver ele e achar a solução dele. Bem bonitinho, tá? Então também você poderia perceber resolvendo que ele tem solução única. Aí você vai me dizer assim, tá, e se eu tentar resolver o sistema, como é que eu vou perceber que o sistema tem infinitas soluções? Eu já te digo. Você tenta resolver aqui, ó. Você tenta resolver aqui no sistema SPI, né? E você vai perceber que vai cancelar ao mesmo tempo o x e o y, tá? E vai ficar aqui 0 igual a 0. Então, se você tentar resolver e achar 0 igual a 0, quer dizer que é um sistema SPI, quer dizer que ele tem infinitas soluções. Ah, e o impossível, como é que eu reconheço? Pelo processo da resolução. O impossível é assim, ó. Você vai tentar resolver, vai cancelar os dois ao mesmo tempo.
e você vai achar algo do tipo 0 igual a 5, 0 igual a 2, 0 igual a menos 1. Aí trata-se de um sistema impossível. Assim que você percebe na hora de resolver. Quando você consegue achar a solução, né, final dele bonitinho, é porque ele é SPD e tem solução única. Quando você tenta resolver e acha 0 igual a 0, ele é SPI e tem infinitas soluções. E quando você tenta resolver e acha 0 igual a 5, 0 igual a 4, 0 igual a 3, né, 0 igual a qualquer outro valor, aí ele é impossível e não tem nenhuma solução, tá? Antes de resolver o exemplozinho número 2, eu queria convidar você para acessar o nosso site www.avagueminha.com.br. Lá você vai ter aulas explicativas diferentes dessa, não são as mesmas aulas que tem no site e aqui no canal. E também, além das aulas do nosso site, você vai ter listas de 25 exercícios em cada aula, por ordem de dificuldade, e cada um desses 25 exercícios vai ter uma resolução em vídeo. Então auxilia muito no aprendizado, tá? Então, vai lá no site, acessa e, ó, clica em aulas free, você vai ter um exemplo de várias aulas que tem ali dentro, né? Não custa nada você fazer isso, tá? Vamos lá então, exemplo 2. Analise as afirmativas abaixo. O sistema tal é possível e indeterminado. Não sei, vamos fazer o delta primeiro? Ó o delta dele, 1, 2, 1 e menos 1, tá aqui ó, né? Aí a gente faz, ó, diagonal principal menos secundária, né? Tem que assistir a aulinha determinantes de matrizes, tá? 1 vezes menos 1 dá menos 1. 2 vezes 1 dá 2, mas tem esse menos à frente. Menos 1 com menos 2 dá menos 3. O que a gente aprendeu? Que quando delta é diferente de 0, o sistema é SPD. Quando delta é diferente de 0, o sistema é SPD. Sistema possível e determinado. O que significa ele ser SPD? Que ele tem uma única solução. O que ele fala? Ele fala que o sistema é possível e indeterminado. Ele está falando que é SPI. Então essa afirmativa dele é falsa. Beleza? Tá. A 2. Esse sistema aqui é possível e determinado. Vamos ver? Olha o delta dele, ó. 1, 2 e 1. 1x, 2x e 1x. 1, menos 3 e 2. 1, menos 3 e 2. Aqui, ó. Menos 1, 1 e menos 2. Menos 1, 1 e menos 2. A gente vai usar a regra do carinha chamado Sarros, né? Assiste a aulinha determinantes de matrizes, né? Tá bem explicadinho isso. Onde a gente duplica as duas primeiras colunas. 1, 2 e 1, 1 menos 3 e 2. Aí multiplica assim, ó. Vai dar 1 vezes menos 3 vezes menos 2, 6. 1 vezes 1 vezes 1, 1. Menos 1 vezes 2 vezes 2, menos 4. Para lá, troca o sinal. Aqui daria 1 vezes menos 3 vezes menos 1, daria mais 3, não daria? Mas a gente tem que trocar o sinal, então é menos 3. 2 vezes 1 vezes 1 daria 2, como tem que trocar o sinal, menos 2. Menos 2 vezes 2 vezes 1 daria menos 4, como tem que trocar o sinal, mais 4. Para lá, troca o sinal. Lembra, né? Fazendo essa soma aqui, bonitinha, você vai achar o delta 2. Novamente, no segundo caso, temos um sistema SPD. Por que, professor? Porque o delta deu diferente de 0, né? E sempre que o delta dá diferente de 0, o sistema é SPD. Então, ele é possível e determinado? Com certeza, verdadeiro. Terceiro sistema, tem que fazer a mesma coisa, né? Calcular o delta, ó. 2, 6, 3 e menos 5. Como é que é o determinante? Diagonal principal, 2 vezes menos 5, tá aqui, ó. Menos diagonal secundária, menos 6 vezes 3. Então ficou menos 10 com menos 18, menos 28. Novamente, temos um sistema SPD, sistema possível e determinado. Quantas soluções ele tem? Apenas uma. E ele fala na 3 que o sistema é impossível. Isso é falso. Só associando, tá? Para que o sistema seja impossível, olha só o que tem que acontecer. O delta teria que ter dado 0. E os outros, delta x ou delta y, pelo menos um deles, teria que ter dado diferente de 0. E no primeiro sistema, possível e indeterminado, né? O delta teria que ter dado 0, e aí você teria que calcular os outros dois, o delta x e o delta y. Ambos teriam que dar 0 também, né? O SPI, todos eles são iguais a 0. Aí ele tem infinitas soluções, ok? Então, só a 2 é verdadeira, né? Marque a alternativa correta. A alternativa correta é a B. Apenas 2 é verdadeira, tá? Mais um exemplozinho.
Para que o sistema linear 2x mais y igual a 5, ax mais 2y igual a b, seja possível e indeterminado, vai lá na aulinha e assiste. O SPI ocorre quando o delta é zero e todos os outros são zero também, tá? O valor de a mais b é, então vamos lá, fazendo o delta, né? Ó, 2x, então, ó, aqui é 2. Quem é que tá multiplicando o x aqui? O a, então aqui vai a. 1y e 2y, 1 e 2. Vamos lá, delta, diagonal principal menos secundária. 2 vezes 2 menos a vezes 1, ou seja, 4 menos a. Como a gente sabe que no sistema SPI o delta tem que ser zero, então eu sei que o 4 menos a tem que ser igual a zero. Passo 4 para lá, menos a igual a menos 4. Multiplica por menos 1, o a é 4. Primeira conclusão que eu tirei, a de que o a tem que ser 4. Beleza? Agora, não basta só o delta ser zero. O delta x e o delta y também devem ser iguais a zero, né? Então o delta x, coloca o 5 e o b, esse carinha aqui, ó, na coluna do x, que é a primeira. Troca 2 e a aqui, ó, por 5 e b. Então fica 5 e b, 1 e 2. 10, né? Ó, aqui, ó, 5 vezes 2 menos b vezes 1. 10 menos b. Como no SPI todo mundo tem que ser zero, o delta x tem que ser zero. Então, o 10 menos b tem que ser igual a zero. Passa o 10 para lá, fica menos b igual a menos 10. Multiplica por menos 1, eu sei que o b é 10. Só para conferir, para terminar a questão, né? A gente já tem o valor do b, né? Mas vamos fazer também o delta y, porque ele também tem que ser zero, né? Como é que fica o delta y? Ó, 2 e a, aí o 5 e b vai na coluna do y, que é a segunda, vai aqui, ó. Então fica 2 e a, 5 e b. Detalhe, a gente já sabe que o a é 4. Então aqui, ó, esse a se transforma em 4, ok? Então fica 2 vezes b menos 4 vezes 5, certo? Então 2b menos 20. Como o delta y tem que ser zero, o 2b menos 20 tem que ser zero. Passo o 20 para lá, 2b igual a 20, o 2 vai dividindo, o b é 10, certo? Então eu cheguei à conclusão de que o a tem que ser 4 e o b tem que ser 10. Como ele manda marcar no gabarito o valor de a mais b, ó, 4 mais 10 vai gerar o valor 14. Então a alternativa correta é a alternativa D, né? Lembra que o sistema indeterminado, o SPI, ele possui infinitas soluções, tá? Sisteminha número 4. O sistema linear abaixo, nas incógnitas x e y, será impossível quando? Aí ele está pedindo um sistema impossível, um SI, né? Quando que ocorre o sistema impossível? Quando o delta é zero e pelo menos um dos outros, né, é diferente de zero, certo? Um deles sendo diferente de zero já chega. O delta tem que ser zero e pelo menos um dos outros não deve ser zero, ok? Então vamos fazer o delta. Ó, 1x, 2x, 3y menos py. Então o delta vai ser 1, 2, 3 e menos p. Tá aqui, ó. Certo? Então fazemos bonitinho o determinante, né? O delta. Vai ficar 1 vez menos p menos 2 vezes 3. Dá menos p menos 6. No sistema impossível, o delta tem que ser zero. Vai lá na aulinha inicial e assiste isso, né? Bom, delta igual a zero, então menos p menos 6 tem que ser zero. Passo menos 6 para lá, mais 6 e multiplica por menos 1. Aí eu tenho que o p é menos 6, ok? Então, a nossa primeira parte já está feita. O p deve ser menos 6. Agora, eu vou fazer o delta x. Como é que faz o delta x? Coloco o m2 na coluna do x. No lugar da primeira aqui, ó. Em vez de 1 e 2, vira m2. A outra deixa igual 3 e menos p, certo? Lembra que o p é menos 6. Aí como é que fica isso aqui? Fica assim, ó. Olha aqui, ó. Menos 6. Que dá quanto? 6. Então esse carinha aqui vai ser 6. Tá vendo? Então ficou m e 2, 3 e 6. Faz o determinante? 6m menos 6, ok? Então, m vezes 6... menos 2 vezes 3. Então, 6m menos 6. Pois é, eu vou considerar que ele tem que ser diferente de zero. Porque pelo menos um dos dois tem que ser diferente de zero, né? Esse sendo diferente de zero já chega pra gente, né? Então, 6m menos 6 diferente de zero. 6m diferente de 6, né? Esse menos 6 veio pra cá, 6. O 6 vai dividindo. 6 dividido por 6 dá 1. Então, eu tenho m diferente de 1. Olha só. Então, para que o sistema seja impossível, o delta tem que ser zero. Então o p tem que ser menos 6. E pelo menos um dos outros deve ser diferente de zero. Por isso que eu fiz diferente de zero aqui para o delta x.
m diferente de 1. Eu nem preciso analisar o ΔY. Por quê, professor? Porque um deles sendo diferente de 0, já chega para o sistema ser impossível, entende? Então, já basta isso aqui, ó. Esse aqui já não vai dar 0, não importa o ΔY. Mesmo que ele dê 0, o sistema é impossível, entende? Então, o sistema vai ser impossível, eu posso afirmar que quando P for menos 6 e quando M for diferente de 1. Então, a alternativa correta é a alternativa E mesmo, como você pode ver aqui, né? Agora sim, a parte final. Sistema homogêneo. O que é um sistema homogêneo, professor? É quando os termos independentes aqui são todos zero, né? Sempre eu vou ter igual a zero, igual a zero, igual a zero, igual a zero, certo? Então aqui eu tenho as incógnitas, x e y, x, y e z. E aí não tem número aqui sozinho, né? E do lado de lá, depois de igual, tudo igual a zero. Tudo igual a zero. Isso é um sistema homogêneo. Presta atenção. O sistema homogêneo só tem duas opções. Ou ele será SPD, quando o delta for diferente de zero, ou ele vai ser SPI, quando o delta for igual a zero. O sistema homogêneo jamais será impossível. Ele sempre tem solução. Ou ele tem uma só, quando ele é SPD, ou ele tem infinitas, quando ele é SPI. Ah, professor, por que isso? É bem fácil de entender. Quanto é que dá se eu colocar 0 no x e 0 no y? M vezes 0 mais 4 vezes 0 dá 0, né? 3 vezes 0 mais 2 vezes 0 dá 0, né? Então, o sistema homogêneo sempre admite a solução nula. Todo mundo igual a zero. Então, ele sempre tem solução. E o sistema impossível não tem solução. Então, esse sistema, eu já parto do ponto que ele possui solução. Ou ele tem uma só, aí ele é um SPD, ou ele tem infinitas, aí ele é um SPI. Não tem outra opção para ele. Eu nem preciso me preocupar com ΔX, ΔY, nada disso. Se o delta for diferente de zero, solução única, SPD. Se o delta for igual a zero, aí ele tem infinitas soluções, SPI. Beleza? O que eu quero aqui? Eu quero que ele admita infinitas soluções. Então, eu sei que o delta tem que ser zero. Seu poder é infinito, lembra? Então, quem é o nosso querido delta? Nosso querido delta vai ser o M, o 3, o 4 e o 2. É ou não é? Então, vou fazer bonitinho aqui o delta, né? Ó, o delta vai ser diagonal principal, M vezes 2, menos diagonal secundária, 3 vezes 4. Então, o delta vai ser 2M menos 12. Como é que tem que ser o delta? Zero, porque eu quero que ele tenha infinitas soluções, eu quero que ele seja SPI. Então, como o delta tem que ser igual a zero, então o 2M menos 12 deve ser igual a zero. Passa o menos 12 para lá, passa o 2 dividindo. Tá aí, olha que bonitinho. Eu chego à conclusão de que o M deve ser igual a 6, né? Então, para que ele tenha infinitas soluções, para que ele seja o nosso querido SPI, o nosso M tem que ser 6. A alternativa correta é a alternativa B. Só a última coisinha, tá? Essa solução, x igual a 0, y igual a 0, x igual a 0, y igual a 0, que normalmente, né? E sempre, na verdade, resolve os sistemas homogêneos, ela tem um nome. Ela é chamada de solução trivial. É aquela solução em que todos os valores são zero, entende? Então, ela tem esse nome, solução trivial. Tem algumas questões que falam assim: eu quero que o sistema admita apenas a solução trivial. Quando ele fala apenas a solução trivial, ele está dizendo uma única solução. Ele está dizendo SPD. Tem questões que falam assim: ah, eu quero que o sistema homogêneo admita soluções diferentes da trivial. Soluções diferentes da trivial quer dizer infinitas soluções. Além da solução trivial, que é tudo zero, ele quer que tenha outras, então ele quer um SPI. É só forma de falar, tá? Então quando ele fala apenas uma solução ou apenas a solução trivial, é um SPD. Aí o delta tem que ser diferente de zero. Quando ele fala soluções diferentes da trivial ou infinitas soluções, aí é um SPI. Aí o delta tem que ser zero. Nesse caso ele falou infinitas soluções, tá bom? Então o sistema homogêneo jamais será impossível. Grava disso, né? Ó, e sistema homogêneo é quando tem tudo igual a zero, ok?